Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de matemática. Desde já eu peço que vocês peguem o material de vocês e me acompanhem lá na página 54. Nós vamos trabalhar aqui agora retas e ângulos. Olha só, página 55. Estarei mostrando para vocês aí a diferença entre ponto, reta e plano. Olha só, ponto, reta e plano são os elementos primitivos aí da geometria. Geometria, para quem não conhece, é a parte da matemática dedicada ao estudo das formas, seja no plano ou sejam tridimensionais. Olha só, galera, os pingos de chuva dão a ideia de ponto. Cada pingo ali tem uma ideia de ponto. A segunda imagem nós temos aí uma pista aí, não é? Uma rodovia, e as retas que estão no meio dela aí dão a ideia de reta. E no final nós temos aí um chão aí que nos dá a ideia de um plano, ok? Primeiro vamos começar aqui pelo ponto. Um ponto, gente, ele determina a localização de algo. Por exemplo, um ponto ele tem que ser representado por letra maiúscula. Se você observar bem aqui, esse parafuso nos dá a ideia de ponto aqui no quadro. Ok, galera? Olha só, quando você tem dois pontos distantes, você pode traçar uma linha entre esses dois pontos formando uma reta. A notação de reta a gente indica com esse traço com duas setas. Isso simboliza que existe uma reta entre A e B. Ok, galera? E a gente utiliza letras maiúsculas para representar os pontos e a letra minúscula para representar o nome da reta. Ok? Página 56, vocês têm aí um exercício como criar uma reta entre dois pontos, ok, galera? Vamos estudar aqui agora o plano. Olha só, um plano ele é infinito, mas nós podemos determinar os limites desse plano utilizando figuras geométricas planas, ok? Nós temos aqui um exemplo de paralelepípedo. Toda essa região interna aqui, ele é um plano. Plano a gente indica com as letras gregas alfa, beta e gama. Nesse caso aqui nós temos a letra alfa. Se você não sabe, dentro de um plano ele vai existir infinitas retas. Eu posso traçar vários segmentos de retas aqui dentro e também vai existir infinitos pontos dentro desse plano. Ok? Vamos estudar aqui agora segmento de reta e semirreta. Olha só, aqui nós temos um exemplo de segmento de reta. Um segmento de reta é uma reta que vai estar entre dois pontos. Nesse caso eu tenho A e B. Então, entre A e B eu tenho um segmento de reta. A notação de segmento de reta, você coloca os dois pontos, as letras aí que representam os dois pontos, e em cima você coloca um traço. Esse traço simboliza que existe uma reta entre A e B, ok? Próximo, nós temos aqui uma semirreta, muito parecido com o segmento de reta. Vejamos, olha só, entre C e D eu tenho um segmento de reta. Só que quando essa reta ela prolonga, seja para a direita ou para a esquerda, nós temos aí uma semirreta. Nós temos uma reta completa e outra reta que vai tender ao infinito. Semirreta a gente indica do mesmo modo que o segmento. Utilizamos as duas letras e uma seta para a direita, simbolizando que existe uma semirreta para a direita. Ok, galera? Prosseguindo aí, nós vamos ver agora as diferenças entre retas paralelas e as retas concorrentes e também perpendiculares. Ok? Vamos lá. Temos aqui um exemplo de retas paralelas. Temos aqui um exemplo da reta V com a reta W, ok? Qual é a diferença entre essas três retas aqui? Vamos lá? Paralelas é o seguinte,
Se eu prolongar esse segmento de reta aqui infinitamente e a reta W infinitamente, essas retas vão se encontrar algum dia se eu prolongar infinitamente? Não. Então, o exemplo de reta paralela é isso. São duas ou mais retas que não têm ponto em comum. Por mais que você prolongue elas, essas retas elas não vão encontrar uma com a outra. Entendido? Vamos para a próxima. Retas concorrentes. Vejamos aqui que nós temos uma imagem diferente da primeira. Essas duas retas estão formando aqui em cima um X. A reta S com a reta R. Quando as retas elas têm um ponto em comum, elas passam a ser chamadas de retas concorrentes, porque elas disputaram aqui um lugar no plano. Ou seja, quando você tem duas retas que se encontram, você tem um exemplo de retas concorrentes, ok? Próximo aqui nós temos um exemplo de retas perpendiculares. Novamente, as retas perpendiculares elas têm aqui também um ponto em comum. Então, ela seria, a reta perpendicular é concorrente também. Só que, para ser perpendicular, ela tem algumas regrinhas. Quando você traçar os dois segmentos de reta, perceba-se que aqui você vai ter 4 ângulos de 90 graus. Então, quando você junta duas retas, que você tem 4 ângulos de 90 graus, você tem um segmento de reta perpendicular, ok? Agora, galera, peço que vocês leiam aí com bastante atenção a página 57, onde você tem mais exemplos aí de retas paralelas, concorrentes e perpendiculares, ok? E façam aí as atividades da página 58 e também a página 59. Inclusive, lá na página 59 você tem um QR Code com um joguinho bem interessante, ok? Agora vamos lá para o livro de atividades, terceiro capítulo, e façam as atividades da página 32 até a página 34. Desde já, bons estudos e até a próxima aula.